então, o mais horrível de todos os acontecimentos aconteceu. Um som, um grito que vinha de dentro de todos aqueles corpos, ecoou pela tenda. Era uma mistura de dor, medo e desespero, como se cada um dos artistas estivesse preso em um ciclo, sem fim, forçado a continuar a performance para sempre. O mestre de cerimônias levantou os braços, como se estivesse comandando tudo, e disse em um tom firme: "Agora, o espetáculo é seu." Eu tentei gritar, tentei sair, mas meu corpo não respondia. Eu estava preso, assim como os outros, dentro de um espetáculo que nunca teria fim. E a plateia, agora, não era mais formada por pessoas, mas por sombras. Olhos vazios que observavam cada movimento, cada gesto, cada respiração. O circo, esse circo maldito, havia me prendido para sempre. E agora, a tenda está vazia. Não há mais espetáculo, mas quando a noite cai, você pode ouvir a música e os gritos. O espetáculo inacabado nunca termina. Era uma noite de vento forte quando o circo apareceu na cidade. Não havia aviso prévio. Ninguém sabia de onde tinha vindo ou para onde iria depois. Apenas uma grande tenda colorida, com luzes piscando e o som de uma música distante, como se o tempo ali dentro fosse completamente diferente. O cheiro de pipoca e algodão doce estava no ar, mas uma sensação estranha, como um presságio, tomou conta de todos que se aproximaram. Eu, como muitos, decidi ir, curioso, achando que seria mais uma atração comum, sem imaginar que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. A entrada era gratuita, algo raro para um circo. As pessoas estavam animadas, empurrando umas às outras para entrar. A tenda tinha uma estrutura velha, com as madeiras rangendo a cada movimento do vento. Dentro, a plateia estava lotada. As cadeiras estavam dispostas de forma irregular, como se não se importassem com a organização. Mas o que realmente chamava a atenção eram os artistas. Eles estavam no palco, mas não eram como os artistas de um circo tradicional. Algo estava errado com eles. O mestre de cerimônias apareceu, um homem de rosto coberto por uma máscara dourada, como se estivesse sempre sorrindo, mas seu olhar era vazio. Ele fez um gesto com as mãos, pedindo silêncio. E a plateia, obediente, parou de falar. A música parou de tocar, e tudo o que se ouvia era o som do vento batendo na lona. "Preparem-se para o maior espetáculo de suas vidas", disse ele, e então o show começou. A primeira atração foi um malabarista. Ele jogava as bolas com uma destreza impressionante, mas seu rosto estava pálido e vazio. Algo na sua performance parecia errada, como se ele estivesse fazendo o número sem realmente estar ali, como se estivesse sendo controlado por algo além de sua vontade. As bolas não caíam, mas se moviam no ar com uma precisão assustadora, como se tivessem vida própria. A plateia ficou em silêncio, hipnotizada. Quando o malabarista fez um movimento mais brusco, uma das bolas voou para o lado e atingiu um homem na plateia. O homem, assustado, olhou para a bola e, ao tocá-la, ficou paralisado. Seus olhos ficaram vidrados e seu corpo ficou rígido como uma estátua. O mestre de cerimônias, observando a cena, sorriu. "Nada para se preocupar", disse com uma voz suave. "Ele está apenas descansando." Mas ninguém parecia relaxado. Um calafrio percorreu minhas costas. O malabarista continuou sua performance, sem dar sinais de que algo estivesse errado. O espetáculo seguiu com outras atrações. O trapezista parecia flutuar no ar, sua técnica impecável, mas seu olhar era vazio, como se ele não estivesse ali, como se estivesse apenas cumprindo uma ordem. A plateia estava completamente imersa, sem questionar nada. A música começou a mudar, mais sombria, mais intensa. Uma cortina de fumaça cobriu o palco, e logo uma figura apareceu no centro. Era uma mulher, vestida com um traje de bailarina, mas seu rosto estava distorcido, deformado. Ela girava e girava, mas nunca parava. Seus olhos, enormes, seguiam cada movimento do público, como se quisessem consumir cada espectador. E então, a coisa mais estranha aconteceu. O som da música parou abruptamente. O palco ficou imerso em um silêncio mortal. Todos os artistas pararam de se mover, mas seus olhos,
aqueles olhos vazios, começaram a olhar para a plateia, um por um. Era como se eles estivessem esperando algo. Algo estava prestes a acontecer, e eu podia sentir no ar. O mestre de cerimônias voltou ao palco, mas agora sua máscara parecia ainda mais sinistra, como se estivesse deformada. O espetáculo está apenas começando, disse ele com uma voz fria, fazendo uma pausa. Mas para que ele continue, alguém deve participar. Ele apontou para a plateia, e todos os olhares se voltaram para mim. Meu corpo ficou tenso, como se uma força invisível me puxasse. Você, ele gritou. E de repente, as luzes do circo se apagaram. No escuro, o som de risadas baixas e abafadas podia ser ouvido. Uma risada que vinha de todas as direções, como se não houvesse ninguém em particular. Uma risada vazia. As luzes se acenderam novamente, e eu me vi em pé, no centro do palco, sem saber como fui parar ali. O mestre de cerimônias estava à minha frente, sua máscara agora coberta por uma camada de suor. Ele se aproximou lentamente, com um sorriso torto, e sussurrou: "O espetáculo não pode terminar, a menos que todos participem." Antes que eu pudesse reagir, uma mão fria agarrou meu braço e fui forçado a olhar para o palco. Todos os artistas estavam de volta, mas agora eles estavam diferentes. Seus corpos estavam deformados, distorcidos. O trapezista, cujos braços estavam quebrados em ângulos impossíveis, saltava como se nada estivesse errado. O malabarista, com o rosto marcado por uma expressão de dor, continuava sua performance, agora com bolas de fogo que queimavam o ar ao redor. A mulher bailarina girava cada vez mais rápido, sua forma se tornando cada vez mais difusa, mais sombria. Eu nunca deveria ter ido até aquele circo. A cidade estava animada. Todos falavam sobre o evento, o espetáculo, como se fosse algo comum, mas algo não parecia certo. Desde a chegada do circo, havia um peso no ar, uma sensação de desconforto que não conseguia explicar. Não era só a tenda, que parecia mais velha do que deveria, nem o cheiro doce de pipoca misturado com algo estranho. Era o olhar das pessoas, aquelas que entravam e saíam, como se estivessem apressadas para escapar, como se algo estivesse os puxando de volta para dentro. Mas eu fui, com a mente aberta, achando que tudo não passava de superstições. A entrada para o circo não era como eu esperava. Não havia bilheteira, ninguém pedindo ingresso. As portas estavam abertas e uma música suave, mas incomodante, saía de dentro. Eu entrei, sem saber que aquele simples gesto me traria para dentro de uma noite sem volta. A tenda estava mal iluminada e o cheiro forte de mofo dominava o lugar. Não era como os outros circos que eu já tinha visto, com toda aquela energia de diversão. Aqui o silêncio era pesado, quase palpável. As cadeiras estavam dispostas de maneira irregular e os rostos das pessoas pareciam distantes, vazios. Quando as luzes se apagaram, um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Apenas uma luz fraca iluminava o centro do palco, onde algo estranho estava prestes a acontecer. Eu não sabia ainda, mas as próximas horas seriam um pesadelo. Então, a música parou abruptamente, e o palco foi preenchido por uma figura que ninguém esperava ver. Uma criança. Ela apareceu do nada, como se tivesse saído de uma sombra profunda, um ser tão pequeno que mal conseguia alcançar a altura do pedestal onde se encontrava. Ela estava vestida com um traje de palhaço velho, mas suas roupas estavam manchadas, com marcas de sujeira que não pareciam ter sido feitas por qualquer criança normal. O rosto da criança era inexplicável. Seus olhos eram grandes demais, como se estivessem sem vida, vazios. Não havia expressão, apenas um olhar fixo que atravessava a plateia, como se estivesse observando mais do que simplesmente espectadores. Ela não fez nenhum movimento no início. Ficou ali, imóvel, os olhos fixos em todos ao seu redor. A plateia estava quieta, sem saber o que esperar. A tensão no ar era palpável, como se todos esperassem algo impossível de se prever. O silêncio foi quebrado por um estalo agudo, vindo da direção da criança.
Ela levantou uma das mãos e, de repente, uma risada baixa, abafada e macabra, ecoou pelo circo. A criança não se mexeu, mas a risada continuava, como se fosse uma voz vinda de outro lugar. Uma voz distante, profunda e fria. A risada parecia crescer em intensidade, tomando o ambiente, entrando em cada ouvido, até que parecia que os próprios ossos de quem estava ali começavam a vibrar com aquele som. Ninguém se atreveu a se mover. A criança, finalmente, desceu do pedestal e começou a caminhar em direção à plateia. Seus pés não tocavam o chão de forma normal. Eles flutuavam ligeiramente, como se não estivessem completamente em contato com a terra. Mas o mais estranho eram os sorrisos que surgiam em seu rosto, como se fossem deformações que surgiam e sumiam em frações de segundo. O sorriso não era humano, era algo mais macabro, algo que poderia ser retirado de um pesadelo. Ela parou em frente a uma cadeira vazia e ficou lá, olhando para ela. E foi então que viu o que ninguém deveria ter visto. O corpo na cadeira parecia se mover, não fisicamente, mas algo estava se contorcendo dentro dele, como se a pessoa estivesse sendo forçada a se levantar, a se mexer. O homem, que antes estava quieto e calado, começou a se levantar lentamente, mas não era mais ele. Seus olhos estavam vidrados, e sua boca estava aberta em um grito mudo. Ele se ergueu do assento como se fosse uma marionete, mas sem nenhuma linha visível para controlar seus movimentos. A criança não parecia fazer nada, mas de alguma forma, ela estava controlando a situação. Ela olhou para ele e seus olhos começaram a brilhar de uma cor vermelha escura, como se o sangue estivesse circulando por todo o seu corpo. A risada voltou, agora mais alta, mais próxima, e a figura do homem começou a se distorcer. Seus braços se alongaram, suas pernas ficaram irregulares, seus ossos estalavam como se estivesse sendo esticado até o limite. Ele começou a girar, lentamente no início, mas logo mais rápido, cada vez mais rápido, como se tivesse sido colocado em uma rotação infinita. E enquanto isso acontecia, o corpo da criança ficou imóvel, como uma estátua, com os olhos brilhando ainda mais intensamente. O homem girava, mas não estava mais reconhecível, e logo a sua imagem desapareceu completamente naquelas luzes vermelhas, como se tivesse se evaporado. O circo agora estava completamente fora de controle. As pessoas que estavam ali começaram a se levantar, como se estivessem em transe, movendo-se de maneira robótica, com os olhares vazios, como se fossem todos possuídos. A criança observava tudo e então, em um movimento rápido, desapareceu para trás da cortina. E foi nesse momento que tudo se tornou claro. O espetáculo nunca foi sobre entretenimento. A criança era a alma do show, a chave para tudo. Todos ali estavam presos, desde o primeiro segundo, a uma entidade que se alimentava dos outros. O circo não existia para divertir as pessoas, mas para mantê-las presas. As risadas, as distorções, a figura pequena e sinistra no palco, tudo aquilo era uma armadilha. Uma preparação para algo muito pior. Eu tentei sair, mas as portas não estavam mais lá. O circo não era apenas uma tenda, ele era uma prisão. A criança, que ainda estava por trás das cortinas, olhava para mim com um sorriso que parecia crescer a cada segundo. Eu não sabia o que ela queria, mas naquele momento eu sabia que não seria mais possível sair. Quando vi, as pessoas ao meu redor já não eram mais humanas. Eram sombras, versões distorcidas de si mesmas, tudo em nome de um espetáculo que nunca terminaria. A criança no palco era a única que sabia a verdade. E a verdade, como sempre, era mais aterradora do que eu poderia imaginar. Eu morava em um bairro afastado, longe da cidade, onde as ruas eram tranquilas e pouco movimentadas. A rotina era simples, até certo ponto monótona, mas havia algo que sempre me incomodou naquela vizinhança. O silêncio das noites. Era como se algo estivesse à espreita, aguardando o momento certo para se revelar. As crianças, por exemplo, nunca saíam de casa após o anoitecer.
Eu costumava perguntar aos meus amigos o porquê de tanta precaução, mas todos me olhavam com um olhar furtivo, como se eu estivesse fazendo a pergunta errada. Só os adultos pareciam estar tranquilos, alheios ao que acontecia nas sombras. Certa noite, durante uma reunião com a família, alguém falou sobre o homem do saco. Eu estava cansado, então não prestei muita atenção na conversa, mas quando o nome foi mencionado, algo dentro de mim fez um alerta. O homem do saco não era uma figura estranha para mim. Ele era parte das histórias que os mais velhos sempre contavam para assustar as crianças. Era o tipo de figura mítica que servia para ensinar lições de comportamento, uma espécie de bicho-papão da nossa região. Diziam que ele andava pelas ruas à noite, carregando um saco grande e pesado, pronto para pegar qualquer criança desobediente que estivesse fora de casa depois das 10 da noite. Naquele momento eu não imaginava o que estava prestes a acontecer. A noite estava quieta quando decidi sair de casa. Fui até o mercado, algo rápido, uma ida ao lugar que ficava no final da rua, apenas para pegar algumas coisas. Quando voltei, o ambiente já estava diferente. O vento não soprava, o ar estava parado. Mas o mais estranho foi o silêncio absoluto. Não se ouvia mais nenhum som. A rua, que normalmente era cheia de vida, estava deserta, como se todos estivessem dentro de suas casas, observando, esperando. Foi quando eu ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo do final da rua. Era um arrastar, como se algo grande estivesse sendo puxado pelo chão, ou talvez algo grande estivesse arrastando algo pesado. Instintivamente, eu olhei para os lados, mas tudo estava tão escuro que eu não conseguia distinguir muita coisa. Só sabia que o som estava ficando mais perto. Então os meus olhos finalmente se ajustaram à escuridão e o vi. A figura alta e encapuzada, com uma mochila imensa nas costas, arrastando um saco que parecia tão grande quanto o seu corpo. O homem do saco. Ele estava ali, a poucos metros de mim, e eu não sabia o que fazer. Eu deveria ter corrido, mas o medo paralisou meus pés. Ele se movia devagar, como se estivesse deliberadamente me observando, e o som do saco arrastando pelo chão fazia os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Ele não estava apressado, não estava correndo atrás de mim, mas a maneira como seus olhos, agora visíveis sob o capô, fixavam em mim era aterradora. Era como se ele soubesse que eu estava à mercê dele, que eu não tinha escapatória. A cada passo que ele dava em minha direção, eu podia ouvir o som dos pés dele pressionando o chão, mas também o som do saco, que parecia ter vida própria. Ele parou bem na minha frente, e o peso do olhar dele fez com que eu sentisse um vazio no estômago. Não era só medo, era algo mais. Algo que ia além do que eu poderia compreender naquele momento. O homem do saco não falava. Ele simplesmente me observava. E a tensão no ar era insuportável. Minha mente começou a correr, pensando em 1000 maneiras de reagir. Mas algo me dizia que não havia saída. Ele não estava ali para pegar apenas uma pessoa. Ele estava atrás de algo muito mais sinistro. De repente, ele deu um passo à frente, e o saco se moveu de forma estranha, como se tivesse algo dentro. Ele olhou para o saco, depois olhou para mim, e a cena foi o suficiente para fazer minha garganta se fechar. Eu não queria saber o que estava dentro daquele saco. Não queria pensar nisso, mas a curiosidade me consumia. Foi então que ele fez algo inesperado. Ele abriu o saco e, para minha surpresa, não havia nada ali. Mas quando ele fechou os olhos, algo começou a acontecer. O som do saco rasgando o ar começou a ecoar, e o peso dele parecia aumentar. Eu ouvi uma risada baixa, mas não era dele, não era humana. Era um som distorcido, como se o próprio saco estivesse rindo, zombando da minha aflição. Foi então que, em um movimento rápido, o homem do saco deu um passo para trás e se afastou. Mas não foi o fim. Não para mim. Ele desapareceu nas sombras. Mas a sensação de que algo ainda estava me observando não sumiu. Nos dias seguintes, eu procurei respostas. Falei com algumas pessoas mais velhas. Todos pareciam saber da história, mas ninguém queria falar sobre ela. Comecei a perceber que as crianças não saíam mais à noite. Não porque o homem do saco estivesse por aí, mas porque ele sempre esteve. Eles só não sabiam.
Ele andava pelas ruas, silencioso, esperando o momento certo. Quando uma criança se atrevia a sair, ele a levava para dentro de seu saco, para nunca mais ser vista. E o que ele fazia com essas crianças? Ninguém sabia ao certo. Mas as histórias diziam que ele as levava para um lugar onde o tempo não passava, onde elas ficavam presas para sempre, servindo como parte de sua coleção. Algo me dizia que ele não ia parar até que eu fosse a próxima. Algo me dizia que ele sabia que eu sabia demais. Agora, sempre que escuto o som de algo arrastando, quando o vento sopra ou as sombras tomam conta da noite, a lembrança do homem do saco me assombra. E mais do que nunca, sei que a lenda não era uma história. Era uma verdade. O homem do saco estava lá e ele ainda está esperando. Era tarde da noite quando eu e alguns amigos decidimos visitar o antigo circo abandonado. Fomos atraídos pela fama de que o lugar estava assombrado, com relatos de desaparecimentos misteriosos e coisas que simplesmente não se explicavam. As lendas diziam que o circo, no auge de sua popularidade, tinha um número muito peculiar: o elefante sem pele. Ninguém sabia o que exatamente isso significava, mas a ideia de um elefante tão grotesco, sem a sua pele, pronto para se exibir diante do público, era o suficiente para nos deixar curiosos. Apesar de todas as histórias sombrias e as advertências de que o circo estava amaldiçoado, não pensamos duas vezes. Queríamos ver com os próprios olhos. Chegamos ao local no meio da noite, e a visão daquele lugar era de tirar o fôlego. O circo, outrora vibrante, agora estava em ruínas. As lonas rasgadas balançavam com o vento, e as luzes quebradas pendiam de forma sinistra das estruturas enferrujadas. A sensação de abandono era palpável, e o medo começava a se infiltrar em nossas mentes, mas não havia mais volta. O que nos aguardava lá dentro, ninguém sabia, mas estávamos prestes a descobrir. Decidimos entrar pela parte dos bastidores, onde as grades estavam quebradas e as portas meio abertas, como se o circo ainda estivesse à espera do seu público. O cheiro era horrível, um misto de mofo e algo indefinido, que parecia ser absorvido por cada centímetro do lugar. Começamos a andar pelos corredores, iluminados apenas pelas lanternas que trazíamos. Cada passo nosso ecoava pela estrutura, vazia, e a cada canto virado, o silêncio se tornava mais profundo, mais inquietante. Foi quando chegamos à enorme arena central, onde o palco do espetáculo principal ficava. Aquele era o lugar onde tudo acontecia, onde as risadas e aplausos costumavam ecoar. Agora, o silêncio reinava. Mas então, ouvimos algo. Um som abafado, distante, vindo de algum lugar nas sombras. Era como um baque pesado, seguido por um som rouco, como se algo estivesse se arrastando no chão. Deve ser um animal, pensei, mas meu coração batia mais rápido, como se a minha intuição me dissesse que não era um animal qualquer. Fomos mais adiante, seguindo o som até que chegamos à jaula dos animais. Quando nos aproximamos, o que vimos me paralisou. Lá, no centro da jaula, em meio à escuridão, estava uma criatura que jamais poderia ser descrita como um elefante comum. Ele estava ali, com o corpo imenso, mas sem a pele. Suas carnes expostas estavam cobertas de uma substância viscosa e escura, que refletia a luz da nossa lanterna com um brilho grotesco. Era como se a pele tivesse sido arrancada à força, deixando apenas uma massa de carne crua e sangrenta. Seus olhos, enormes e vazios, estavam fixos em nós, observando-nos sem piscar. O som que antes parecia vir de longe, agora era claro. Ele estava respirando com dificuldade, como se estivesse se arrastando, sofrendo. Mas o pior ainda estava por vir. De repente, a criatura se levantou, não com a graça de um elefante, mas com um movimento tão brusco e dolorido que parecia que a carne de seu corpo estava se rasgando a cada passo. O barulho das articulações estalando era horrível, e um arrepio percorreu minha espinha. O elefante sem pele começou a se mover em nossa direção, mas seus olhos estavam fixos em algo, ou melhor, em alguém de nós. Sentimos uma presença ainda mais estranha quando ele se aproximou. Não havia mais sons de respiração, mas sim um eco distante,
como se aquele ser estivesse em um plano diferente, em uma realidade paralela. Então, algo ainda mais sinistro aconteceu. O elefante, ou o que restava dele, começou a emitir um som profundo e agoniante, como um grito de dor. Não era um grito normal. Era como se a própria alma daquela criatura estivesse sendo rasgada, e aquilo atravessava nossos corpos como uma lâmina afiada. Meus amigos estavam paralisados, incapazes de reagir, e eu também estava. Como se a criatura tivesse algum tipo de poder sobre nós. Eu vi o monstro estender a tromba, e num movimento que parecia tão irreal, ela se curvou para pegar algo no chão. Quando levantou a tromba, uma figura humana estava ali, com os olhos vazios, como se tivesse sido absorvida pela criatura. Não era um ser humano, mas parecia ser. Uma massa de carne humana em decomposição que se fundia com o elefante de uma forma que não fazia sentido. Foi então que entendemos a verdade. O elefante sem pele não era apenas um espetáculo bizarro. Ele estava amaldiçoado, e as lendas que ouvimos não falavam apenas de uma criatura física, mas de uma entidade que consumia, que absorvia tudo ao seu redor. Ele não era só um animal, ele era uma manifestação da dor, do sofrimento e da morte. E mais assustador ainda, parecia que ele estava nos chamando para ser parte dele. Correr não foi uma opção. Quando tentamos sair, o local pareceu se transformar, como se as paredes começassem a se mover, se fechando em torno de nós. A saída já não existia. Só havia aquele monstro, a cada vez mais próximo, com seus olhos fixos e o som cada vez mais forte em nossos ouvidos. A sensação de claustrofobia tomava conta de mim, e eu não conseguia mais distinguir o que era real. O que estava diante de mim era algo que ultrapassava qualquer entendimento lógico. Agora, todos sabemos a verdade. O circo abandonado não. Estava apenas cheio de dor e sofrimento. Ele era um lugar onde as almas dos perdidos se uniam àquele elefante grotesco em um espetáculo eterno de dor. Ninguém jamais sai de lá, e o elefante sem pele continua sua busca, com seus olhos esperando a próxima vítima. E nós? Somos agora parte do espetáculo. De alguma forma, o circo nunca termina. Ele continua sem fim. Era uma noite de sexta-feira quando eu e meus amigos decidimos ir até o velho circo que havia sido fechado há anos. O local já era famoso na cidade, mas por motivos bem diferentes dos que gostaríamos de ter conhecido. Diziam que o circo estava amaldiçoado, que coisas estranhas aconteciam durante as últimas apresentações e que desde então ninguém mais ousava se aproximar. Mas sendo jovens e procurando por uma aventura, ignoramos os avisos e fomos ver com nossos próprios olhos. O circo estava em um estado deplorável. As lonas estavam rasgadas, as estruturas enferrujadas, e o cheiro de mofo invadia o ar. Havia um silêncio absoluto no ambiente, uma sensação de que tudo estava esperando por algo, ou alguém. O portão de entrada estava entreaberto, como se nos convidasse a entrar. Não havia mais sinais de vida, mas tudo parecia ainda intacto, como se o circo tivesse parado abruptamente no tempo. Entramos, céticos, achando que tudo o que ouvíamos eram apenas histórias para assustar crianças. A cada passo, a atmosfera se tornava mais pesada, mais sufocante. O medo estava ali, à espreita, mas ninguém queria admitir. Continuamos explorando o local, passando pelos camarins vazios, pela velha bilheteira e pela arena principal. Quando chegamos ao centro do circo, a sensação de desconforto ficou ainda mais forte. Foi quando vimos o palco. Ele estava coberto por uma lona rasgada, mas o suficiente para percebermos algo estranho ali. No centro do palco, iluminado por uma luz fraca, havia uma cadeira. Era uma cadeira simples, de madeira, mas o que chamou nossa atenção foi o fato de que ao redor dela havia algo que parecia se mover. A princípio, achamos que era apenas o vento que a fazia balançar, mas à medida que nos aproximávamos, a coisa estranha tornou-se mais clara. Lá, sentado na cadeira, estava o palhaço. Mas não era um palhaço comum. Sua roupa estava velha e rasgada.
A maquiagem que antes deveria ser colorida estava agora borrada, com marcas escuras em sua face. Mas o pior de tudo era o rosto. Não havia rosto. Onde deveria estar o sorriso, largo, e os olhos vivos, havia uma superfície lisa e pálida, sem nenhuma expressão, sem nenhum detalhe. Era como se a pele tivesse sido arrancada, deixando apenas uma máscara de carne pálida e vazia. Ficamos paralisados por um momento. O palhaço não se movia. Ele estava ali, simplesmente sentado. E enquanto olhávamos, não pudemos deixar de sentir que ele estava nos observando, não com os olhos, mas de uma maneira ainda mais perturbadora. O vazio de seu rosto parecia nos devorar. Foi o João, o mais corajoso de nós, quem tomou a iniciativa de se aproximar. Ele deu um passo à frente e então, com um gesto rápido e sem pensar, puxou a cadeira para ver melhor o que estava acontecendo. No momento em que ele tocou a cadeira, o palhaço se mexeu. Não de forma lenta ou suave. Foi como se uma energia invisível tivesse sido liberada e ele se ergueu abruptamente. A cadeira caiu para trás e o palhaço agora estava em pé. Sua cabeça virada de forma impossível para nos encarar. O ar ficou denso. Algo estava errado. O medo que sentíamos antes era insignificante agora. O palhaço deu um passo em nossa direção, mas não caminhava como uma pessoa normal. Seus pés se arrastavam e cada passo ecoava no palco de forma macabra, como se estivesse se esforçando para se mover. O som de sua respiração, baixa e ofegante, parecia vir de dentro de sua garganta, como se algo estivesse preso ali, tentando sair. Nós recuamos lentamente, mas não foi o suficiente. O palhaço estava perto demais, e o pior aconteceu quando ele começou a rir. O som não era um riso alegre, como o de um palhaço normal. Era profundo, rouco, distorcido. Era como se estivesse gargalhando com uma dor insuportável, uma risada que parecia vir de um lugar de sofrimento eterno. A risada aumentava a cada segundo, até que finalmente ele se calou e, em um movimento rápido, apontou para nós. Aquele gesto parecia uma ameaça silenciosa. Algo estava prestes a acontecer. E foi então que uma sombra, ainda mais escura do que a noite, se projetou de dentro do palco. A sombra se arrastava até nós, mas não podia ser explicada, como se fosse uma extensão do próprio palhaço. Uma manifestação de sua presença monstruosa. E, antes que pudéssemos reagir, a sombra se espalhou, cobrindo a área ao redor, e a risada do palhaço se tornou um grito de agonia. Foi quando a porta atrás de nós se fechou com estrondo. Estávamos presos. O medo nos dominou completamente, e a sensação de claustrofobia tomou conta de todos nós. Não havia mais saída. O palhaço começou a se aproximar mais, e os sons que faziam seus pés no palco eram cada vez mais próximos. Ele não se movia de maneira humana. Ele parecia estar flutuando, como se as leis da física não se aplicassem a ele. Desesperados, tentamos gritar, tentar abrir a porta, mas tudo o que conseguíamos ouvir era a risada. Ela não parava. Ela vinha de todos os lados, envolvendo-nos, invadindo nossas mentes. Então, no exato momento em que pensei que a escuridão tomaria conta de mim, o palhaço parou. Ele ficou ali, imóvel, com aquele rosto sem expressão, sem nada além de uma pele pálida e vazia. E no silêncio absoluto, a única coisa que restou foi um único sussurro, como se o próprio circo estivesse tentando nos engolir. Vocês são parte do espetáculo agora. Foi quando a luz se apagou. Não sabíamos mais o que era real. Não sabíamos se ainda estávamos vivos. Quando as luzes acenderam novamente, o palco estava vazio. O palhaço sem rosto não estava mais lá. Mas em nossos corações, sabíamos que ele ainda nos observava, esperando. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. E até hoje, não. Sei se o circo já desapareceu ou se ele ainda está lá, esperando por alguém mais. A única coisa que sei é que o palhaço sem rosto nunca vai nos deixar em paz. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.